Dia 29 de setembro de 2022, Coronel de Polícia reformado, Paulo. Agradeço a todos aqueles que continuam divulgando o canal, que continuam se inscrevendo, que continuam comentando, elogiando, criticando, que continuam conversando entre si na área de comentários. Dessa forma, nós vamos construindo o conhecimento, né? Isso é fundamental para que nós possamos mudar a situação atual que se encontram as instituições militares do Estado do Rio de Janeiro após décadas de interferência política cada vez maior, o que tem provocado continuamente o nosso afastamento da natureza militar, que é o nosso cerne. Da natureza militar, nós podemos buscar na natureza militar a união, por exemplo, entre um dos valores. É a união, é o ninguém fica para trás. Isso é da natureza militar. Infelizmente, como nós nos afastamos da natureza militar, hoje não se importam mais se alguém fica para trás ou não, como ficaram os veteranos e as pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Buscar essa união é uma coisa que eu, e tenho certeza, centenas, talvez milhares de militares do Estado do Rio de Janeiro vem tentando ao longo da vida, seja no serviço ativo, seja na inatividade, sem conseguirmos. Eu me lembro, por exemplo, na nossa luta contra o governo Cabral, eu guardei uma relíquia dessa luta. Quem esteve nos atos, não só contra o governo Cabral, mas também nos atos da educação, da saúde, da Polícia Civil, atos contra a Copa do Mundo no Brasil, onde se gastou bilhões em estádios, contra as Olimpíadas no Brasil, que novamente se gastou bilhões. Devem lembrar de ter me visto com ele, um companheiro fiel, um megafone, a pilha, que já está aqui todo remendado, né? Porque desencaixou com o tempo. Isso aqui foi improvisado lá no último ato que eu participei, mas que ele tem aqui uma possibilidade espetacular. Você consegue gravar 15 segundos. E eu gravei N frases. A que mais se repetiu aqui foi a Fora Cabral. Ficava fora Cabral, fora Cabral, fora Cabral. E se eu quisesse repetir isso 1000 vezes ao longo da manifestação, enquanto as pilhas resistissem. É uma relíquia dessa luta, que é uma luta que foi logo após o movimento dos 40 da Evarista e dos Coronéis Barbonos, movimentos traídos na época, traídos por ativos, né? Nós éramos ativos e fomos traídos por ativos. Logo depois veio o movimento da PEC 300. Os mais novos nem devem saber o que é isso, até porque depois ela mudou de número. A PEC 300 igualava o salário de todas as polícias militares e bombeiros militares do Brasil. Seria um salário único no Brasil todo. E um amigo, um civil, que ingressou nessa luta conosco, ele mandou fazer esses bonés, ó, com o nosso Juntos Somos Fortes, e ele criou esse logotipo aqui, ó, entrelaçando um laço vermelho e um laço azul para simbolizar a união dos militares do Estado do Rio de Janeiro. Também não conseguimos ao longo da PEC 300. Fomos até Brasília 2 ou 3 vezes. Eu me lembro de ter dormido na Câmara dos Deputados. E outra vez eu dormi
num hotel, e tudo às nossas custas, né? Cada um custeando as suas despesas, sem nenhum político por trás. Foi uma luta que também nós não vencemos, mas pior, não conseguimos unir as pessoas nessa luta. Depois nós tivemos o SOS Bombeiros, que teve uma união entre praças do Corpo de Bombeiros muito forte e raros oficiais, mas que também não conseguiu perpetuar a união. Depois nós tivemos o movimento unificado dos servidores públicos, que aí já era uma audácia, né? Você não consegue unir os militares do estado do Rio de Janeiro, imagine unir toda a área de segurança pública. Aí já é um sonho muito grande, né? Se a gente não consegue o menor, como vai conseguir o maior? Também não conseguimos ali. E tivemos agora, né, o movimento pela recuperação da paridade, que nós não conseguimos unir nem os veteranos e as pensionistas. Se nós analisarmos em termos de número total, estimam integrantes da comissão que nós somos cerca de 78 mil famílias, considerando Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. O nosso maior ato na rua reuniu de 3 a 4 mil pessoas. Veja o que isso, em termos percentuais, representa. Fizemos 3 ou 4 atos e não conseguimos o objetivo e nem conseguimos manter a união, fazer essa união crescer. Eu digo a vocês, sem nenhum medo de errar e sem ter bola de cristal, ou nós nos unimos, ou a interferência política vai ficar cada vez maior nas instituições militares e nós só temos a perder com isso. Só temos a perder com isso. Todos, ativos, veteranos e pensionistas. Estão falando aí que o TSE está se enchendo de munições para cortar benefícios nossos, que passa pela Gretchen, que passa pela pecúnia. Acho muito difícil que consiga, por exemplo, mexer na pecúnia. Muito difícil. É só para fazer barulho isso. Isso já transitou em julgado. Não tem mais como fazer nada, mas eles estão falando, estão soltando essas fumaças, estão surgindo. Quanto a Gretchen também, penso eu que eles podem até conseguir alguma coisa, mas vão perder no judiciário. Como nós iremos ganhar a grana no judiciário? Tudo é questão de tempo agora. Por que eles fazem esse mal para nós? Porque nós não conseguimos botar 10 mil pessoas na rua de forma ordeira e pacífica. Não conseguimos. Para chamar a atenção da população sobre o que estão fazendo conosco. E para criarmos incômodos nas pessoas que estão permitindo que se façam essas coisas conosco. Eu vou fazer um convite aos senhores e às senhoras. Inicialmente eu iria publicar o áudio aqui, mas vai ficar uma coisa complicada de ouvir, né? Porque o áudio tem que sair aqui do celular. Eu acho até que já saiu aqui. Eu já fechei a janela, exatamente. Já fechei a janela. Não tem problema, a gente faz aqui, não é ao vivo, mas a gente faz de novo. A gente faz aquela coisa, né? A gente vai lá no Google e coloca lá o UOL, que é onde tem a notícia oficial
incita, vamos ver se vai sair assim. Não saiu. Vamos melhorar aqui, acrescentar mais algumas palavras. Olha, tem tanto áudio. Achei aqui. Eu botei UOL Oficial PM Áudio. Tirar esse óculos aqui, que esse óculos é anti-reflexo, então ele fica refletindo aqui, a tela reflete nele. Procurem lá no UOL a seguinte notícia: PMs afirmam que oficiais direcionam o voto de tropa em bolsonarista. Ouça. Eu vou tentar colocar esse artigo no meu blog. Se eu tiver tempo, eu vou colocar lá. Mas procurem. O problema não é essa questão de orientação de voto, que, aliás, é um problema, tanto é que foi denunciado no TSE. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o oficial no áudio alerta assim, uma coisa desse tipo. Existem partidos que querem acabar com a PM, quer dizer, chamando atenção para esse lado. Querem acabar com a sua aposentadoria, com a sua tranquilidade. Em outras palavras, que querem acabar com a sua paridade, a sua integralidade. Ele não usa essas palavras, mas ele está dizendo isso, que o que acaba com a nossa tranquilidade de veteranos e pensionistas é se mexerem na integralidade e na paridade. No momento que nós somos ativos e passarmos para a inatividade, se isso tiver sido mexido, como foi mexido agora na nossa paridade, é isso que nos prejudica. Então, lá em São Paulo, estão prejudicados eles estão preocupados com isso, melhor dizendo. Será que já não é reflexo do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Porque isso está correndo o Brasil todo. Nós somos o único estado da federação que foi quebrada a paridade. Nós somos um exemplo negativo entre todos os estados, inclusive o Distrito Federal. Nós somos um exemplo negativo. Por quê? Porque não temos união. A união é fundamental para nós conquistarmos os nossos direitos. Por exemplo, um amigo hoje comentou isso comigo, até me mandou matérias. Nós ficamos um período sem reajuste. Acho que começou em 2017. Então se acumulou ali, né, uma perda de vencimento, de provento, de pensão. O que estava sendo acertado? Que 50% dessa perda iria ser dada agora nesse ano. E os outros 25% em janeiro de 2023 e janeiro de 2024. Foi criada até lá na LERJ uma lei, ou um projeto de lei, melhor dizendo, que acabou sendo vetado pelo governador e não se falou mais nisso. Então, foi dado aqui, 50% foi dado em janeiro desse ano. Agora, cadê os outros 50% das perdas? Ele não falou mais nada. Não tem nenhuma, que eu saiba, nenhuma legislação regulando. E nós estamos com essa defasagem salarial. Inclusive você, ativo, que acha que está se dando bem. Mas você está se dando menos mal porque você recebeu a grana. E nós não recebemos, veteranos e pensionistas,
violando a legislação. Então isso é uma ilegalidade. Mas você ativo, estão metendo a mão no seu bolso também. Se não tiver aumento, reajuste, isso não é nem aumento, isso é recomposição salarial, não é aumento. É para diminuir a perda do valor do dinheiro. Se não tiver em janeiro, e nós estamos entrando em outubro, o governador ainda não falou nada sobre isso, nós vamos continuar com uma perda salarial. Quem? Veteranos, ativos e pensionistas. É preciso acordar, é preciso se unir. Eu dei uma ideia aqui para veteranos e pensionistas, que eu tenho certeza que se não for quase a totalidade dos que visitam esse nosso canal do YouTube, é uma maioria, sim, muito significativa. Criem grupos, nos próprios grupos, nos grupos dos batalhões, nos grupos das regiões, que existem grupos já existem esses grupos. Nós temos é que multiplicar. Nós temos que, a partir do dia 3, sentarmos, construirmos uma comissão, sem precisar tirar ninguém que já era da comissão, colocando outras pessoas na comissão para organizarmos esse projeto de união. Torço para que no dia 3 nós possamos estar festejando a eleição de vários companheiros, como deputados estaduais e como deputados federais. Na minha opinião, o primeiro compromisso deles é fazer essa reunião. Os que por acaso não se elegerem, compareçam também, porque são lideranças. E vamos tratar de construir a união de forma ordeira, de forma pacífica, mas de forma concreta. Uma forma que eles não terão opção a não ser nos respeitarem. E sempre, repito, sempre de forma ordeira, pacífica, disciplinada, sem cometer transgressão, sem cometer crime, sem ninguém ficar exposto a nada, mas de forma contundente, para que a população saiba e para incomodar a quem está nos fazendo mal. Porque, na verdade, as pessoas que estão nos fazendo mal, elas estão no mar da tranquilidade. Se nós fôssemos unidos, aí sim eles estariam numa tempestade perfeita. E repito, de forma ordeira, pacífica, organizada, sem chegar perto de cometimento de crime, sem chegar perto de cometimento de transgressão, exercendo a nossa cidadania plena como brasileiros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.